Vocação dos eleitos de Deus. Robert Murray McCheyne nasceu em 1813 e voltou ao Senhor em 1843. Vocação, chamados com uma santa vocação, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1:9. Existem duas formas pelas quais os homens são chamados a crer no Evangelho. Há uma chamada exterior e uma interior. Há uma chamada terrena e uma celestial. Todos os crentes são participantes da vocação celestial. Hebreus 3:1. O chamado exterior vem a todos que ouvem o som do Evangelho. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Toda vez que o sino da igreja soa, é um chamado. E este diz: venham pecadores, teus sabates estão contados. A eternidade está à mão. O povo de Deus se apressa para a casa de Deus. Os ministros de Deus estão distribuindo o pão da vida. Pecador, não permaneça para trás. Jesus está chamando por ti, convidando-te, atraindo-te. Se tu pudesses ao menos ouvir, isto soaria tão jubiloso quanto um sino de casamento. Há multidões na Escócia que não mais ouvem mais do Evangelho do que o sino. Isto será o suficiente para condená-los no grande dia. A porta aberta da igreja é um chamado. Esta parece dizer: porfiai por entrar pela porta estreita, pois muitos procurarão entrar e não poderão. Ide antes aos que vendem e comprai-o, antes que o noivo venha e a porta esteja fechada. Entrem, entrem, glória eterna vocês ganharão. As janelas iluminadas da igreja à noite são um chamado solene. Elas clamam em seus ouvidos: Jesus é a luz do mundo. Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Jesus acendeu uma candeia e estava varrendo a casa e buscando diligentemente para encontrar as dracmas de prata perdidas. O pináculo da vila, que aponta o caminho para o céu, é um apelo silencioso. Este diz: olhem fixamente para o céu e vejam a glória de Deus e Jesus que está à direita de Deus. Busquem pelas coisas que são do alto. Coloquem suas afeições nas coisas lá de cima, não nas coisas da terra. A voz do pregador é um chamado. Esta diz: arrependam-se e creiam no Evangelho, pois o reino dos céus está próximo. Nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Cada folheto deixado em sua porta é um chamado divino. Este diz: eu tenho uma mensagem de Deus para você. Eis que eu estou à porta e bato. Cada página de sua Bíblia é um chamado. Esta diz: examinai as Escrituras. Eu sou capaz de fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Eu fui dada por inspiração de Deus e sou útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e instrução em justiça. A morte de cada amigo não convertido é um apelo ruidoso. Este diz: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Pode ser verdadeiramente dito para todo pecador que lerá essas palavras, que você agora foi chamado, advertido,
convidado a escapar da ira vindoura e para lançar-se a Cristo, que está posto diante de você. Se você não obteve o suficiente para salvar-se, você teve o suficiente para condenar-te. Mas todos os que estão em Cristo receberam um chamado interior. Todos os que, como Timóteo, têm fé não fingida e receberam o espírito de poder, de amor e de moderação, foram salvos e chamados com uma santa vocação. Esta é a obra do Espírito Santo e, portanto, este é denominado um chamado santo. É o chamado do invisível Espírito do Todo-Poderoso, que docemente inclina a vontade e derrete o coração do pecador. Este aqui é um chamado salvífico. Quando Jesus disse a Mateus: "Segue-me", o Espírito soprou sobre seu coração e o fez disposto. Ele se levantou e seguiu Jesus. Quando Paulo pregou aos Tessalonicenses, ele fez um chamado exterior. Se Paulo estivesse sozinho, eles teriam permanecido tão duros quanto as rochas que colidem na encosta com as ondas do mar Egeu. Mas o Espírito soprou sobre os seus corações, e assim o Evangelho não chegou até eles somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, como está em 1 Tessalonicenses 1:5. Quando Paulo pregou em Filipos, junto do rio, muitas mulheres gregas tiveram um chamado exterior. Suas palavras lhe foram agradáveis aos ouvidos. Todas permaneceram impassíveis, menos uma, cujo coração foi aberto. Uma estrangeira, cujo olho escuro contara que ela vinha das planícies ensolaradas da Ásia. O Senhor abriu o coração de Lídia, como está em Atos 16:14. Ó pecador, não pense que a sua leitura e ouvir o Evangelho salvarão por si mesmos a sua alma. Não pense que porque você tem uma Bíblia, um pastor e um lugar na casa de Deus, que portanto você está em um caminho para o céu. Lembre-se que Deus deve salvá-lo e chamá-lo com uma santa vocação. Se você não for vivificado do alto, seus chamados exteriores serão apenas cheiros de morte para a morte, a sua alma. Esta será uma das principais misérias do inferno. Lembrar-se os textos e sermãos que ouviu na terra, quando você não foi a Cristo para ter vida. Bendito Deus, tu que tens salvado e chamado com uma santa vocação, pois esta é, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Toda alma salva pode dizer: Ele não me tratou segundo os meus pecados, nem me retribuiu consoante as minhas iniquidades. Ele me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, de debaixo da ira e maldição para o perdão e paz com Deus, da morte para a vida. Quantos ele tem perdoado que eram não piores do que eu? Mas ele tem sido disposto a tornar conhecidas as riquezas de sua glória sobre mim, um vaso de misericórdia, que ele, de antemão, preparou para a glória. Quão convicta da glória é a minha alma pecadora. Ele chama do céu e chama para o céu, como está em Romanos 8:30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Bendize minha alma ao Senhor. Amém. 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 Robert Murray McCheyne nasceu em 1813 e voltou ao Senhor em 1843.